Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do nosso Divino Mestre Jesus nos abençoe. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite, Ronald. E nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo, talvez, determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do além-túmulo. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica e, sim, 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade. Porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então, essa página, meus irmãos, a gente convida a todos a unir os pensamentos e elevar a Deus, nosso Pai, o Divino Senhor e Mestre, pedindo as bênçãos para o nosso trabalho, pedindo que os amigos espirituais possam incluir o nosso e que possam derramar sobre nós os bálsamos que necessitamos. Assim como, Senhor, espalhar esses bálsamos por toda a humanidade. Nesses momentos de pandemia, onde tantos necessitam de alento e de socorro, seus trabalhadores possam lá estar, envolvendo a cada um num abraço fraterno e um consolo, levando, Senhor, um alento aos corações que perderam tantos entes queridos. No mais, agradecemos, Senhor, a oportunidade de toda semana que podemos estar, mesmo que de forma virtual, agradecendo essa oportunidade de aprender do seu Evangelho de luz, que o nosso irmão trará na sua palavra, através do tema, os falsos profetas da erraticidade. Nós te agradecemos mais uma vez e que a tua seja em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Agora, sempre, em nome de Deus. Que assim seja. Um pouquinho a ver até com o tema, né? A página fala dos que estão habitando o mundo espiritual e
com essa passagem, né, do Evangelho de Mateus, de Lucas, né? A passagem de Lucas nos mostrando que os espíritos podem retornar, né, do mal a confabular conosco. Mas, de que maneira? Né? Quais são aí os procedimentos para ter uma comunicação genuína e protegida, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa possibilidade, né, que nós podemos nos comunicar, e Emmanuel traz essa página, né, nos registros de Lucas, de além túmulo, né, dizendo-nos que os mortos estão vivos lá e estão, né, podendo se comunicar conosco, né, os vivos do além, né, comparando com os vivos daqui. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nosso irmão Ronald possa ter uma boa palestra e nos trazer nesse tempo informações, né, para a gente estar se atualizando dentro desse processo de comunidade. Ronald, é um prazer tê-lo conosco, né, uma paz no seu coração, agradeço a sua presença. Eu passo a palavra para você. A 45 eu volto para a gente encerrar juntos, ok? Tudo bem, meu amigo. Meus amigos, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Então, sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Então, boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, possa nos envolver na sua paz, possa acalmar os nossos corações, sobretudo nesses momentos de aflição pelos quais nós estamos passando, e que a doutrina espírita seja sempre esse roteiro de luz, de segurança, de equilíbrio para os nossos momentos de dificuldades, para atravessarmos, né, esse período com maior segurança do ponto de vista da nossa evolução, do ponto de vista do nosso progresso. É sempre uma alegria estar junto com os amigos desta casa. Temos em todos os eventos online de que estamos participando, sempre enaltecido e pedido a Jesus pelos dirigentes das casas espíritas, de modo geral, que não têm medido esforços, né? Dirigentes, trabalhadores, tarefeiros, todos aqueles que direto ou indiretamente estejam envolvidos com o trabalho na casa espírita, e que não têm medido esforços para manter a casa espírita aberta, mas a casa espírita agora, do ponto de vista dos trabalhos virtuais como esse, né? Então, as portas virtuais, digamos assim, da casa espírita aberta, para que a doutrina espírita continue a ser divulgada, continue a ser levada a tantos e tantos corações que dos dois planos da vida necessitam da mensagem consoladora do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, que nessa noite nós também tenhamos essa possibilidade de aproveitar o tempo, aproveitar o tema, fazermos os aprofundamentos no limite de que nós podemos, com todas as dificuldades que nós temos para, de fato, esmiuçarmos determinadas passagens do Evangelho, mas contando com a colaboração da espiritualidade superior, que há sempre de nos envolver, de nos ajudar e de nos amparar. Nós vamos conversar hoje, conforme nosso irmão anunciou, os falsos profetas da erraticidade.
Mas nós queremos começar destacando a sequência que o codificador faz, né? Porque ele coloca no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo anterior, portanto, do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Então, o codificador já faz uma reflexão importante, orientado pelas entidades venerandas, sobre o trabalhador e o trabalho, a tarefa. E ele começa lá narrando a parábola da vinha. E, a nosso ver, é muito interessante observar que nas horas de trabalho contadas lá na vinha, em que as contas deveriam ser prestadas ao Senhor, não estava necessariamente a ideia de quantidade de trabalho realizado, mas a qualidade do trabalho feito. Então, a qualidade do trabalho é que conta lá na parábola da vinha. E, então, esse é o capítulo 20. E logo a seguinte, o codificador fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. E ele começa tratando esse capítulo com algo muito interessante, que é a figura da árvore. Conhece-se a árvore pelos frutos. E o fruto é exatamente o trabalho que a árvore precisa executar para obtê-lo. Começa lá, naturalmente, numa semente, e a semente, quando bem trabalhada, então, ainda que a árvore não seja boa, mas que a semente sendo trabalhada, então ela vai gerar frutos, dentro daquele fruto, naturalmente, já tem uma nova semente, e, portanto, a ideia de uma nova árvore já está ali naquela semente. E quando essa semente é bem trabalhada, ela pode sendo gradativamente modificada, corrigida em suas imperfeições e, portanto, aperfeiçoada, a próxima árvore há de ser melhor. E, portanto, o próximo fruto há de ser melhor. E aí, que interessante, porque do capítulo 20, que é a ideia do trabalho, Kardec passa para o 21, que é a ideia da continuidade do trabalho, no sentido de se perceber o trabalhador pela sua obra e não pela aparência. Né? Então, fazendo uma comparação aqui, bastante superficial e grosseira, entre a árvore e o trabalhador, a aparência não é um resultado definitivo, mas aquilo que se produz. Então, pegando a figura da árvore, você conhece, na verdade, a qualidade dela pelo fruto que ela produz. E o trabalhador também, pelo fruto que ele vai produzir. Então, essa ideia de sequência que o codificador faz, didaticamente, nos chama a atenção, porque, de alguma forma, os ensinos vão se encadeando, né, de uma maneira muito precisa, muito didática, para favorecer o nosso entendimento, consequentemente, a nossa aprendizagem. E aí ficou para que nós analisássemos o capítulo 21, no item 10, que é tratando desses falsos profetas, mas aqueles que já estão na erraticidade. Então, nós vamos começar explorando aqui também esse título, Os Falsos Profetas da Erraticidade. Primeiro, nos chama a atenção a ideia de falsos, porque ela está associada à ideia do trabalho, aqueles trabalhadores que também cobraram do Senhor o mesmo pagamento, né, independente da hora do trabalho que eles haviam chegado, questionando o Senhor de terem recebido o mesmo pagamento, embora tenham chegado primeiro, né? Então, a ideia de falso também está ali. No capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas, chama-nos, portanto, a atenção a existência dessa palavra. Porque ele poderia simplesmente dizer, haverá profetas, haverá cristos. Mas ele insere a palavra falsos exatamente nessa ideia, né, de que há aqueles que são verdadeiros, reconhecidos, de reconhecido valor pelo fruto que produz, portanto, pelo trabalho que realiza, e não pela aparência social, pela máscara que utiliza, mas pelo resultado da sua obra. E se nós buscarmos, então, essa ideia da palavra falso, nós vamos ver que é tudo aquilo que está contrário, de alguma forma, à realidade, contrário, de alguma forma, à verdade. Falso é aquilo que é inexato. Falso é o inexato.
Falso é aquilo que está sem fundamento. Portanto, em que há mentira? Falso, a palavra falso carrega também um pouquinho de fingimento, de dolo. Então, quando o codificador coloca ali haverá falsos cristos, e, aliás, o Cristo já havia previsto isso, né? E o próprio Evangelho dá conta, né, de alguém que se apresentava também como Jesus, Jesus, algo nesse sentido, me fugiu aqui o primeiro nome que está lá, mas que também já estava se apresentando como Cristo naquele momento. Então, ele que apresenta essa ideia dos falsos que surgiriam. Então, por falso aqui, nós vamos ficar com a ideia daquele que é contrário à verdade, aquilo que é sem fundamento, ok? Aquilo que não tem fundamento. E vamos pensar que nós estamos num campo em que há tríplice aspecto norteando o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Há o princípio de ciência, filosofia e das consequências morais. Então, quando nós pensamos na ideia de algo que é contrário à verdade, algo que é sem fundamento, é algo que, em algum grau, vai ferir o princípio da ciência, vai negar o princípio da filosofia, ou não trará nas consequências morais o resultado que se espera, que é sempre pautado no amor. Então, em algum desses pontos, quando não em todos, haverá uma ferida, né? Algo não estará diretamente ligado de maneira organizada, sistemática, né? Associada ao princípio de verdade. Essa é a ideia de falso. No item 9, o codificador já havia falado dos caracteres do verdadeiro profeta, e ele inicia no item 8 falando dos falsos profetas. Então, aqueles que já apresentam essa ideia sem fundamento. Mas nós precisamos também pensar aqui nesse título, eu estou no título, que a palavra profeta, que é aquele que tem visões. Quando a gente pega a palavra profeta lá na sua origem, que está lá no hebraico, ela vai trazer a ideia daquele que tem visões. Então, o profeta é aquele que tem visões. Mas, de alguma forma, nós imaginamos aqueles que vão fazer predições, aqueles que vão fazer profecias, aqueles que vão projetar algo para o futuro. Mas, na verdade, o profeta, ele também pode falar das coisas passadas, né? E daí nós temos duas concepções importantes. Uma é da palavra profeta, que é utilizada no Antigo Testamento, e se a gente for observar, aqui com superficialidade, que eu estou dizendo, ok? Se nós formos observar as divisões do Antigo Testamento, nós vamos ver lá livros dos profetas, né? Então, os diversos profetas tendo seus nomes marcados na divisão dos livros. Lá no Antigo Testamento, a palavra profeta trazia a ideia daquele que ferve com a inspiração divina. Aquele que ferve com a inspiração divina. Então, aquele que é imbuído, envolvido, mergulhado nessa inspiração divina, vai trazer um ensinamento, vai trazer uma informação, vai espalhar um conhecimento. Okay? Então, aquele que é inspirado, ele vai falar da proposta divina. Isso é a ideia do Antigo Testamento. E por isso que nós ainda vamos verificar nas religiões, de modo geral, que estão fundamentadas no Antigo Testamento e que se baseiam apenas no Antigo Testamento, essa ideia do fogo, do ferver, né? Do queimar, isso tem uns valores, umas aproximações semânticas, então um campo de sentido muito próximo disso. Então, aquele que fala na inspiração divina, o fogo desceu, né? Essa é a ideia que se tem. E nós não estamos aqui fazendo qualquer crítica, eu estou falando de algo que do ponto de vista aqui desse pensamento, é superficial, porque eu não sou especialista nesse estudo, né? E também nós estamos aqui para opiniões pessoais, né? A tribuna não nos permite isso. Mas é uma ideia que está apontada na palavra profeta no Antigo Testamento. Quando nós caminhamos para o Novo Testamento, essa palavra profeta já ganha uma acepção mais abrangente, porque ela vai, de alguma forma, tratar daquele que expõe, aí sim, aquele que fala. Então, aquele que vai expor, aquele que vai falar, aquele que vai dizer, que vai apresentar
certo assunto. E aí que entra o Cristo. Porque aquele que vai falar em nome do Cristo ou apresentar as verdades, né? Então, vai se afastar do princípio de falsidade, ele não apenas fala, mas como ele vive. Nós podemos pegar o próprio Cristo para observar que em toda a teoria apresentada por ele estava antes princípios fundamentados na vivência. E que em alguns momentos o ensino do Cristo se dá apenas pelo exemplo. Então, são as obras, e portanto a ideia da árvore e dos frutos, de ela ser conhecida a partir dos frutos que produz. Então a palavra profeta aqui no Novo Testamento vai ter esse caráter, né? Aquele que expõe, que fala de determinado assunto. E nós ainda precisamos pensar que tem ali a palavra erraticidade. Então, quando nós tratamos dos falsos profetas da erraticidade, vamos pensar aqui no princípio básico fundamentado na doutrina espírita. Que a erraticidade, então, portanto, é o estado, ou é a condição, ou é a característica do espírito ainda errante. Aquele que ainda, naturalmente, não está encarnado, portanto, está na realidade espiritual da vida, está no mundo espiritual, não está encarnado, mas ele está nessa condição de espírito ainda errante. Então, nós vamos entender a erraticidade como aquele intervalo, como aquele período entre as existências corpóreas, então, o intervalo entre as reencarnações, em que o espírito está no plano espiritual, e ele está nessa condição de uma necessidade ainda de reencarnar para aparar determinados vícios, defeitos, corrigir as imperfeições, e isso só se faz no plano físico, encarnado, via obras, via trabalho. Então, também é preciso pensar que está na erraticidade, ainda que na condição de espírito errante, não é sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Ok? Não é sinal absoluto de inferioridade. E aí nós precisamos voltar lá na questão 100, 101 de O Livro dos Espíritos para perceber naquelas 3 ordens, com exceção da primeira ordem, que estão os espíritos puros, as outras 2, os imperfeitos da terceira ordem e os bons espíritos na segunda ordem, ainda estão sujeitos às falhas. E aí na segunda ordem, em que já há o predomínio do espírito sobre a matéria, propensão ao bem, desejo do bem, ainda há possibilidade de algumas falhas, de alguns erros, mas já não tão mais grosseiros, grotescos, brutos, como esse que nós cometemos ainda na terceira ordem, né? E aí, quanto mais próximo, porque ali há algumas escalas, então, quanto mais próximo vai chegando da primeira ordem, então, menor a sujeição aos erros grosseiros e por aí vai. Então, o espírito que está nessa faixa, e que ele está aguardando essa possibilidade de reencarnar, independente dessas 2 ordens aí que ele esteja, ele voltará à vida corpórea, né, em algum momento para corrigir. Mas enquanto ele está lá, ele vai, ele tende a formar núcleos coletivos, e há a possibilidade de interação entre esses núcleos e interação desses núcleos com o mundo físico. Então, eles vão para uma questão de lei de afinidade formar os seus próprios ambientes. E aí que está a questão dos falsos profetas na erraticidade. Porque vão encontrar aqueles que desencarnam e que carregam, né, retornam para a realidade espiritual da vida, levando seus defeitos, as suas imperfeições, e que acabaram assumindo aqui um papel de liderança ou de pseudo-falsa liderança, de querer ensinar o caminho, de ser um cego conduzindo outro cego, e de encontrar grupos aqui afins, né, acabam na realidade espiritual, então no mundo espiritual, e querem de lá influenciar, e portanto vão ditar as suas mensagens, vão trazer os seus ensinos, vão influenciar aqueles que são aqui naturalmente o médium, né, que tem essa faculdade para sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. O sentir tratado pelo codificador não é o sentido do sentimento, mas é da sensação que pode
que esses espíritos podem provocar, enfim. E daí, nesse intercâmbio constante entre o plano espiritual e o mundo corpóreo, o plano físico, via mediunidade, esses espíritos vão se manifestar e vão trazer as suas mensagens, as suas orientações, conforme o seu grau de evolução, conforme a sua capacidade de conhecimento, de compreensão daquilo que eles consideram verdade, mas não é a verdade com letra maiúscula, né? Ou Cristo, por exemplo. Tá? Então, o que Kardec fala no item 9, para nós fazermos a ponte aqui? Que os verdadeiros se revelam pelos seus atos. Os verdadeiros profetas vão se revelar pelos seus atos. E aí nós lembramos lá do início, o fruto demonstra a árvore de que ele veio. Então, reconhece a árvore pelo fruto que ela produz. Portanto, os verdadeiros profetas, eles vão ser revelados pelos seus atos, portanto, pelos exemplos. Eles são adivinhados, então eles não pulam, né? Não estão aí, eu sou profeta. Não, eles são adivinhados. Okay? As sementes que projetam, os frutos que geram, é que vão fazer com que eles sejam reconhecidos. E os falsos profetas, eles próprios se colocam na condição de enviados de Deus. Portanto, quando eles estão no mundo espiritual, portanto, quando eles estão na erraticidade, então, nesse intervalo entre as reencarnações, entre uma reencarnação e outra, vão fazer uso do seu poder de se comunicar para influenciar pessoas, grupos e por aí vai. Então, a que ponto Kardec nos chama a atenção? No item 10, que ele começa dizendo assim, os falsos profetas, então aqueles que não estão fundamentados na verdade, aqueles que trazem o princípio da mentira, aqueles que não vão encontrar sustentação para nós aqui os espíritas, na ciência, na filosofia, nas consequências morais, eles não se encontram unicamente entre os encarnados. E há, segundo o codificador, em número muito maior, entre os desencarnados. E, portanto, são aqueles entre os espíritos orgulhosos, entre os espíritos egoístas, aqueles que chegam aparentando, então eles trazem a aparência do amor, trazem a aparência da caridade, mas, na verdade, por trás disso, como obra, como resultado da sua mensagem, da sua fala, da sua exposição, vamos dizer aqui, da sua profecia, eles estão semeando a desunião, a separação, acabam retardando, né, como diz o codificador, a obra de emancipação da humanidade. Ok? Então, esse é o ponto-chave. E, naturalmente, eles vão trazer as suas verdades. Portanto, vão lançar sistemas que são sempre absurdos, volto a dizer, que não têm vínculo com os princípios da verdade, fundamentados na ciência, na filosofia, na religião. E aí, depois de ele terem feito os seus médios, eu quero destacar esse trecho que o codificador fala. Depois de terem feito que seus médiums, porque esses espíritos, de um modo geral, tendem a se comunicar por um único médium, e aí vão vagarosamente inspirando esse médium, esse medianeiro, né, ao princípio da ilusão, que é a fascinação é a grande ilusão que o médium vive, e aí aquele espírito vai insistentemente querer se comunicar por aquele médium, né, nesse processo de fascinação, então cria essa ilusão, para dizer a esse médium que aquilo que ele está dizendo é a verdade, ok? Vai fazendo com que esse médium vá se afastando, se isolando e acaba não permitindo que seja passado pelo crivo da razão, pelos princípios da ciência, da filosofia e da religião, aquela mensagem, aquela comunicação. Então, o médium fascinado, ele está no estado tal de perigo que ele acaba se isolando dos outros. Então, qualquer pessoa, qualquer companheiro de jornada, de caminhada, que queira alertar, despertar, chamar a atenção, ele vai se afastar. E por inspiração, inclusive, desse espírito, que está ali na condição de alguém que está dizendo a verdade,
fazendo as suas projeções, trazendo os seus ensinamentos, mas por trás disso estão princípios, na verdade, que negam a base, filosofia, ciência, religião, que negam os ensinos do Cristo, que são contrários ao amor, à caridade, embora a mensagem pode vir num enfeite tal que passe ali, se não for com um olhar muito cuidadoso, passa como sendo uma verdade. Então, esses espíritos vão trazer essas mensagens absurdas, apresentar as suas teorias e acabam fazendo com que sejam levados a sério, porque eles vão também se apropriar de nomes normalmente conhecidos, de espíritos, né, que por aqui passaram e deixaram o seu trabalho, né, como marco da sua evolução. Esses falsos profetas acabam se manifestando lá e se apresentando como nome tal, nome qual, conhecido pela obra, pelo trabalho que realizaram. Só para se ter uma ideia, Allan Kardec registra ao final do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, na segunda parte, naturalmente, as dissertações espíritas. E uma das mensagens dentro desse capítulo, ele intitula como Comunicações Apócrifas, que está a partir da mensagem 29 do Livro dos Médiuns, Comunicações Apócrifas. Ao final de mais de 3.000 comunicações, ao final de mais de 3.000 mensagens recebidas, Allan Kardec pôde publicar 15, somente 15. E ele faz um estudo rigoroso das comunicações. Eu estou aqui fazendo uma comparação entre os falsos profetas da erradicidade com esse capítulo 31 do Livro dos Médiuns, das dissertações espíritas, e citando as comunicações apócrifas, a maneira como se pode preservar desses falsos profetas. Então, daqueles espíritos que insistentemente querem trazer as suas mensagens, quase sempre utilizando o mesmo médium, e são mensagens absurdas, quando não princípios muito óbvios, né, e que podem ser, à luz de uma investigação séria, cuidadosa, serem desmistificados. E é muito importante que quem vai fazer isso também o faça com muito amor, com muito carinho, com um princípio de fraternidade, porque são dois espíritos em processo. O médium, que é também um espírito em processo de evolução, e que momentaneamente está se deixando levar, e aquele espírito comunicante, que também está sob um momento de ilusão, porque ele se acredita ser algo que a evolução nega e que, do ponto de vista da verdade, não é. Né? Então, Kardec registra lá as comunicações apócrifas. Então, espíritos que assinaram como Vicente de Paulo, como Maria, Mãe de Jesus, espíritos que assinaram como o próprio Cristo, como Napoleão, e por aí vai. Né? E trazendo mensagens que, por mais... por exemplo, nós poderíamos pegar lá a mensagem primeira que ele traz, a de São Vicente de Paulo. O espírito assina como Vicente de Paulo. Okay? E aí, Kardec, ao analisar a mensagem, do ponto de vista do texto, aparentemente, nada comprometedor, aparentemente. Mas quando vai se fazendo um estudo cuidadoso, como o próprio codificador faz, né? A gente precisa sempre lembrar de Kardec como um dos maiores, os mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos, que ele vai com caráter de ciência fazer investigação na mensagem. E aí, analisando quem foi Vicente de Paulo, na verdade, o conhecimento que se tem de Vicente de Paulo, e comparando com a mensagem, com esse espírito, né, essa mensagem ditada por esse espírito, que assina como tal, percebe-se, por exemplo, que há erros grosseiros, do ponto de vista, inclusive, do conteúdo, há muita repetição desnecessária, Kardec chama lá de pleonasmo, né, que são aquelas repetições desnessárias, aquele texto circular que fala e não diz nada. Né? Então, são algumas das características para se identificar aquele que, na verdade, está se manifestando ali na condição de um profeta, de alguém que vai trazer uma revelação, um princípio de verdade, mas está utilizando o tempo para dizer coisas que são muito óbvias ou que negam princípios, né? Então, vale a pena lá
fazer uma comparação desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos analisando, capítulo 21, especialmente os falsos profetas da erraticidade, um linkzinho lá com o item, com o capítulo 31 do Livro dos Médiuns, especialmente a partir do item 29, em que Kardec começa a analisar comunicações de espíritos vários, ok? Só para a gente perceber essa ideia de que eles se apropriam, sem escrúpulo algum, os falsos profetas, de nomes que são conhecidos e que só devem ser pronunciados com muito respeito pelo trabalho que executaram, mas que na prática não tem na sua obra, né, o resultado do trabalho em si nega aquilo que ele está dizendo. Nós queremos chamar a atenção aqui ainda para um trecho dentro do Evangelho que é muito interessante, que Kardec diz assim, olha, mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Nós falamos aqui um processo da comunicação, para associar o Livro dos Médiuns. Mas Kardec fala de outros meios. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Eminentemente racionais. Então, espíritos que... Qual é o fruto? Qual é o fruto produzido? Fruto da bondade. E não é a bondade aparente, né? Aquele falso princípio da caridade, em que, na verdade, expõe o outro, aquele que está recebendo, mas a bondade real, verdadeira, a caridade real. Então, esse é um princípio básico para se conhecer o verdadeiro profeta. Portanto, aquele que nega esse princípio, ou que age aparentemente nesse princípio, traz naturalmente a mentira. Mas ainda são os espíritos, os quais dizem ser, são racionais. Então, pela mensagem que vão trazer, pelo conteúdo da sua comunicação, podem ser submetidas, essas comunicações submetidas ao crivo da razão, e que ela não negará, ou elas não negarão esses princípios. Okay? Pode submeter ao crivo da filosofia, dos questionamentos gerais, e elas não negarão esses princípios. Pode se atestar pelo nível das consequências morais, e elas estarão firmes atestando. Caso contrário, caso isso não aconteça, aquele princípio é falso. E aí espalham alarde, vem, e nós temos aí muitas e muitas e muitas obras trazendo isso, né? Negando princípios importantes, inclusive a possibilidade, né, de nós entendermos de fato esse processo de evolução pelo qual estamos passando nesse momento, tamanhas falsidades, no sentido do termo, falso mesmo, né? Mentiras ou inverdades, para ser menos grosseiro aqui, que são apresentadas nessas mensagens. Mas ele ainda diz assim, ó, pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso. Passou pelo crivo da razão e do bom senso, e aí nós vamos ver que, na verdade, aquilo que está apresentado ali é um princípio falso, né? Não é verdadeiro. E ainda um outro ponto que muito nos chama a atenção nesse capítulo 21, no item 10, Kardec diz assim, de outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, é sempre pelo bom senso das massas. Aí o apelo ao grupo. Então, por exemplo, se nós estamos lá, né, numa reunião mediúnica, e Kardec chega a dizer, no Livro dos Médiuns, né, que ela é um ser coletivo, e, portanto, não literalmente estou dizendo aqui, mas ela é um ser coletivo, e, portanto, a qualidade do trabalho ali, os resultados que ali serão, também, de alguma forma, a soma da qualidade daquele grupo que ali está, dos trabalhadores que ali estão. E, portanto, que haja ali alguém no princípio de fascinação, é de responsabilidade do grupo o envolvimento, o acolhimento, a orientação, passar segurança, mas pontuar a necessidade, né, de despertar, de buscar outras fontes, enfim, porque é o que ele fala aqui, né? Que o indivíduo pode até estar sujeito a isso, mas é preciso passar pelo bom senso das massas. E aí ainda aí está um critério, né, da análise. Então ele fala, se dois princípios se contradizem,
tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. E para finalizar essa nossa fala, nesses 3 itens que nós queremos destacar desse trecho, Kardec diz assim: é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, e vejo que o codificador usou isso o tempo todo, para produzir o Livro dos Espíritos, para produzir o Livro dos Médiuns, para organizar a doutrina espírita, Kardec usa o tempo todo esses princípios, da razão, da lógica. E aí nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos e várias questões, quando Kardec aperta um pouquinho lá as entidades venerandas, os Espíritos dizem assim, Kardec faz uma pergunta e os Espíritos dizem, isso nós já o dizemos, isso nós já te falamos. E aí Kardec coloca entre parênteses qual é a questão que os Espíritos realmente já haviam dito. Kardec queria ver se haveria ali um princípio de contradição, por exemplo, né? Então, usa o tempo todo da razão e da lógica. Ele fala assim, todos os dados e todas as comunicações dos Espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Quando se submete à razão e à lógica esses princípios, será fácil repelir a absurdidade e o erro. E observem isso. Um médium pode ser fascinado. Um médium pode ser fascinado. Trabalhamos lá atrás esse conceito, né? Fascinação, a ilusão. Um pode ser fascinado. Um grupo enganado. Mas o controle severo dos outros grupos, a ideia de união, de parcerias, né? De conversas, de outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médicos que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. O Erasto, quem dita a mensagem. Se a gente analisar as mensagens de Erasto, ele é muito firme nas palavras. Conciso, objetivo, direto e firme, pontual. Então, ele chama atenção aqui para essa ideia do controle, né? E aí nós podemos voltar ao início do Evangelho segundo o Espiritismo, controle universal do ensino dado pelos Espíritos, e aí nós vamos ver, né, que quando a verdade precisa de fato ser passada, ela não está circunscrita a um determinado grupo. Portanto, meus amigos, finalizando, nós estamos vendo aí muitas comunicações, muitas mensagens, né? O fim da pandemia, o fim disso, o fim daquilo, o fim do mundo, o fim da Terra, o fim da humanidade. Tem tantas mensagens aí propondo fim para tanta coisa, né? Então, estejamos atentos, buscamos o estudo da doutrina espírita, lembramos que o Cristo está no controle de tudo, né? O governador espiritual do planeta Terra, para nós não nos avorarmos aí naqueles que querem fazer revelações ou acreditarmos naquelas revelações que ferem princípios básicos, né, fundamentais. E eu quero encerrar aqui a minha fala, uma mensagem que está no livro Levantar e Seguir, ditado por Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, que ele fala dos profetas. E aí Emmanuel diz assim, para nós ainda não estamos na erraticidade, eu imagino, Inácio, que nós estamos com pressa para ir, né? Mas Emmanuel já nos prepara aqui, dizendo assim, olha, falso profeta não é somente aquele médium ou aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Olha como que surge o falso profeta na visão de Emmanuel. Sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Olha quando nós estamos na condição de falsos profetas. Na maledicência, na discórdia, na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos, que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade com os nossos semelhantes, prejudicamos o serviço, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo.
A terra é nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, antes de irmos para a erraticidade, nós podemos estar na condição de ir trabalhando em nós os princípios de verdade aqui, porque em algum momento nós nos manifestaremos em algumas reuniões mediúnicas por aí. E que não levemos mensagens falsas, aproveitando a oportunidade do agora. Já deu nosso tempo, nós queremos muito agradecer a direção da casa pelo convite, o carinho, e dizer que nós estamos aí à disposição para as próximas atividades. Tá bom? Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Meu amigo, muito obrigado. Então, mais uma vez, Ronald, gratidão pela sua participação, pelas informações, pelo trabalho. E eu vou pedir que você faça a prece de encerramento. Tudo bem? Por favor. Então, nós vamos manter os nossos pensamentos. Pode fazer a prece de encerramento, por gentileza. Manter os nossos pensamentos, então, elevados, para agradecermos a Jesus, o amparo da espiritualidade superior, agradecermos a Deus, nosso Pai, pela vida, pelas bênçãos, por essa doutrina, agradecermos aos bons espíritos que nos acompanham, nosso anjo da guarda, que sempre nos fortalece, e rogar, Jesus, as tuas bênçãos para todos esses irmãos que estão retornando à realidade espiritual da vida, para todos os familiares, para os nossos políticos, governantes, autoridades, as suas bênçãos, Jesus. Abençoe os dirigentes das casas espíritas, os trabalhadores em geral. Que a sua paz permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.